Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estou muito feliz por estar aqui. Sempre é uma alegria estar nesta igreja. Quero louvar a Deus pela vida do Bispo Eli, pela vida da pastora Marta. Muito obrigado pelo convite. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, toda a família, o ministério. Louvo a Deus pela vida da irmã Sara, do Francisco Carlos. E louvo a Deus pela vida de todos os crentes que aqui vieram. Que Deus continue abençoando cada um no nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao versículo 31. Lucas capítulo 16, versículo 19 ao versículo 31. Está escrito assim: Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro, que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Pode fechar a sua Bíblia, pode se sentar e abra o seu coração. Nesta noite eu quero pregar sobre 5 coisas que aconteceu no inferno tarde demais. O texto que nós acabamos de ler trata da desigualdade de uma sociedade. E através dessa história, eu quero trazer algumas lições para a minha vida e para a sua vida. O interessante é que o texto cita o nome do pobre e não cita o nome do rico. Na sociedade, a maioria das pessoas conhece o nome dos ricos e não conhece o nome dos pobres.
Só que aqui o tratamento é inverso. A Bíblia cita o nome do pobre Lázaro e não cita o nome do rico. Aqui nesse texto aconteceu 5 coisas importantes. Só que elas aconteceram tarde demais. A primeira coisa que aconteceu, a Bíblia diz que o rico morre e o Lázaro morre. O Lázaro é levado pelos anjos para o seio de Abraão, e o rico é levado para o Hades, que no grego significa inferno, lugar de tormento. E lá no Hades, olha o que o rico vai fazer. A Bíblia diz que ele começou a clamar: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ele começou a orar. Oração é coisa boa, sim ou não? Oração é coisa boa. Só que o rico lá no inferno orou tarde demais. A primeira lição que esse texto ensina é que nós temos que orar hoje, antes que seja tarde demais. Existem pessoas que só se lembram da oração quando estão deitados em uma cama lá no hospital. E eu já visitei vários hospitais. E sabe o que foi que eu descobri? As paredes dos hospitais, houve mais orações do que muitos bancos e cadeiras de muitas igrejas. Tem marido que ora só depois que a esposa vai embora. Tem esposa que ora só depois que o marido vai embora. Tem pai que ora só depois que o filho entra nas drogas. Tem mãe que ora só depois que a filha começa a se prostituir. Tem pessoas que oram só depois que a porta se fecha. Tem pessoas que oram só depois que a prova aparece. E oração é igual cartão de crédito. Tem que ter saldo positivo para depois usar. Tem pessoas que esperam a prova aparecer para depois orar. Só que Deus está te dizendo: não espere a prova chegar para você orar, ore antes. Não espere a luta chegar para você orar, ore antes. Não espere a doença se manifestar para você orar, ore antes. Não espere o problema aparecer para você orar, ore antes. Tem pessoas que faz da oração igual um extintor, só usa na hora da emergência. Tem pessoas que só se lembra da oração quando fica desempregado. Aí faz campanha, quer ganhar no grito. Só que a minha Bíblia diz, Isaías capítulo 55, versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Se você orar hoje, quando a prova aparecer, você terá saldo positivo e passará esta prova de cabeça erguida. Se você orar hoje, quando a luta aparecer, você terá saldo positivo e passará esta luta de cabeça erguida. Se você orar hoje, quando a doença se manifestar, você terá saldo positivo e vencerá a doença de cabeça erguida. Se você orar hoje, crente, quando o problema aparecer, você terá saldo positivo e resolverá o problema de cabeça erguida. Então não deixe para você orar amanhã, a oração tem que ser hoje. Só quem crê que Deus ouve e atende a oração dessa igreja, isso aplauda dando glória, e dá glória aplaudindo a Ele. Segunda coisa que o rico fez lá no inferno, a Bíblia diz que ele lembrou do próximo. E ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ele lembrou do próximo em uma profunda intimidade.
Porque molhar a ponta do dedo na água e refrescar a língua, isto é intimidade. Lembrou do próximo? Lembrar do próximo é coisa boa, sim ou não? Lembrar do próximo é coisa boa. Só que está cheio de gente por aí lembrando do próximo. Tarde demais. Tem muitas pessoas por aí lembrando do próximo. Tarde demais. Uma vez eu conversei com um senhor de idade e ele me disse: eu só comecei a valorizar as pessoas depois que eu fiquei doente, depois que eu perdi a minha saúde, depois que eu fiquei debilitado, depois que eu fiquei inválido, depois que eu não conseguia mais andar, depois que eu fiquei sentado em cima de uma cadeira de rodas. Lembra do seu próximo hoje. Lembra das pessoas hoje. Porque senão será tarde demais. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Você tem que dar bom dia para o seu vizinho. Você tem que cumprimentar o porteiro do seu prédio. Você tem que cumprimentar o catador de lixo que passa na porta da sua casa. Você tem que agradecer a professora que cuida do seu filho. Você tem que agradecer o frentista que abastece o seu carro. Você tem que agradecer aquela pessoa que trabalha no caixa do supermercado. Você tem que agradecer a garçonete, o garçom que te serve. Tem pessoas que se acham super poderosas. Só que esse texto me ensina: lembra do seu próximo hoje. Lembra das pessoas hoje. Porque senão será tarde demais. E eu sinto a presença de Deus aqui neste altar. Deixa eu ver quem é que está sentindo a presença de Deus aqui nesta casa. Se você está sentindo a presença dEle, isto libere uma palavra de adoração a Ele. Exalte a presença dEle, glorifique a presença dEle. Terceira coisa que o rico fez lá no inferno, a Bíblia diz que ele lembrou da família dele. E ele disse: eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho 5 irmãos. Será que não tem ninguém para ir lá e avisar eles? Eu amo a minha família, eu amo meus irmãos. Lembrar da família é coisa boa, sim ou não? Lembrar da família é coisa boa. Só que o rico lá no inferno lembrou da família tarde demais. Está cheio de gente por aí lembrando da família tarde demais. Tem muitas pessoas por aí lembrando da família tarde demais. Eu conheço famílias destruídas porque o marido lembrou da esposa tarde demais. Eu conheço famílias acabadas porque a esposa lembrou do marido tarde demais. Eu conheço homens que só se lembraram de mandar um buquê de flores para a esposa depois que ela foi embora. Eu conheço filhos que diziam que amavam os pais depois que eles estavam dentro de um caixão. Eu conheço irmão que dizia que amava o outro irmão só depois que ele estava lá no cemitério. Eu conheço pai que dizia que amava o filho só depois que ele estava atrás das grades. Eu conheço mãe que dizia que amava a filha só depois que ela foi embora de casa. E esta mensagem é para nos confrontar. Esta mensagem é para mexer com a nossa consciência. Esta mensagem é para produzir ranger de dentes aqui hoje. Deus está te dizendo, crente, lembra da sua família hoje. Lembra da sua casa hoje. Lembra de quem você ama hoje. Lembra de quem está do seu lado hoje. Porque senão será tarde demais.
Sabe o que é que me deixa revoltado em um velório? É que no velório, quem morre ganha muitas flores. Quem morre recebe muitas flores. Só que eu quero te dizer, não adianta levar flores para quem já morreu. Não adianta entregar flores para quem está dentro de um caixão. Você tem que levar flores enquanto a pessoa está viva. Você tem que entregar flores enquanto a pessoa está respirando. Deus está falando para alguém aqui nesta noite. Valorize quem você ama. Valorize a sua família hoje. Valorize a sua casa hoje. Valorize quem está do seu lado hoje. Quando terminar este culto, ao chegar lá na sua casa, moça, olhe nos olhos da sua mãe, diga o quanto você a ama. Rapaz, olhe nos olhos do seu pai e diga o quanto você o ama. Olhe nos olhos da sua avózinha, que já tem os seus 70, 80 anos de idade, e diga o quanto você a ama. Olhe nos olhos do seu avô, que já tem os seus 90 anos de idade, e diga o quanto você o ama. Pai que aqui me ouve, mãe que aqui me ouve, olhe para cada um dos seus filhos e diga que vocês amam cada um deles. Esposa que aqui me ouve, olhe nos olhos do seu marido e diga que você ama ele. Marido que aqui me ouve, olhe nos olhos da sua esposa e diga que você ama ela. Quando terminar este culto, leve a sua esposa para passear. Leve a sua esposa para dar uma volta. Encontre uma lanchonete aberta aqui na cidade de Capão e diga: escolha o que você quiser, meu amor, porque é eu que pago. Pequenos gestos faz a diferença. Deus está te dizendo, crente, valorize a sua família hoje. Valorize a sua casa hoje. Valorize quem você ama hoje, porque senão será tarde demais. E eu sinto o temor de Deus aqui neste altar. Deixa eu ver quem é que está sentindo o temor de Deus aqui nesta noite. Se tem pelo menos um crente aqui nesta casa que ainda tem o temor de Deus no coração, feche os seus olhos e libere uma palavra de adoração a Ele. Alaia banderebia xambarabacandarácia. Isso, já tem crente adorando ali, já tem crente glorificando aqui, já tem crente de mão levantada lá. Só quem veio para adorar, isso, adore. Adore, isso, adore esse Deus que está presente aqui. Aleluia! Aleluia! Quarta coisa que o rico fez lá no inferno. A Bíblia diz que ele lembrou da obra missionária. E ele disse: eu tenho uma casa, eu tenho 5 irmãos, será que não tem ninguém para ir lá e avisar eles? Será que não tem ninguém para ir lá e pregar para eles? Será que não tem ninguém para ir lá e evangelizar eles? Eu não quero que eles venham também para este lugar de tormento. Eu amo meus irmãos. Isto é missões. Isto é obra missionária. Lembrou da obra missionária? Lembrar da obra missionária é coisa boa, sim ou não? Lembrar da obra missionária é coisa boa. Só que o rico lá no inferno lembrou da obra missionária tarde demais. Está cheio de gente por aí lembrando da obra missionária tarde demais. Tem muitas pessoas por aí lembrando da obra missionária tarde demais. Quando a Bíblia fala dos 5 irmãos, a Bíblia está falando dos 5 continentes da terra. Isto é missões. Isto é obra missionária. Eu conheço jovens que diz:
eu só vou fazer a obra missionária depois que eu me casar. Não faça isso. Faça a obra missionária hoje. Eu conheço pessoas que dizem: eu só vou fazer missões depois que eu terminar a faculdade. Não faça isso. Faça missões hoje. Eu conheço pessoas que dizem: eu só vou fazer a obra de Deus depois que eu ficar rico, depois que eu tiver uma conta bancária gorda, depois que eu ficar milionário, depois que eu ficar bem sucedido financeiramente. Não faça isso. Faça a obra de Deus hoje. Eu conheço pessoas que dizem: depois que eu me aposentar, eu prego o evangelho. Pode ser que não dê mais tempo. Pregue o evangelho hoje. Eu conheço pessoas que dizem: no ano que vem, depois desta pandemia, eu vou fazer o melhor para Jesus. Não espere o ano que vem. Faça o melhor para Jesus Cristo hoje, porque senão será tarde demais. Deus está te dizendo, crente, lembra da obra missionária hoje. Lembra de fazer missões hoje. Lembra de pregar o evangelho hoje. Lembra de ganhar as almas para o reino dos céus hoje, porque senão será tarde demais. Deixa eu ver quem é que ama a obra missionária aqui nesta igreja. Deixa eu ver se tem um coração missionário aqui nesta casa. Só quem ama a obra missionária, levante a mão direita para o céu. Quem tem glória, diga glória. E quem tem aleluia, diga aleluia para o teu Deus. Isto, diga aleluia para o teu Deus. Menevácia, Mandorábia, Surabacandaraia. Aleluia. Primeira coisa que o rico fez lá no inferno, ele orou tarde demais. Segunda coisa que o rico fez lá no inferno, lembrou do próximo tarde demais. Terceira coisa que o rico fez lá no inferno, lembrou da família tarde demais. Quarta coisa que o rico fez lá no inferno, lembrou da obra missionária tarde demais. Deus está te dizendo: não deixe para você orar amanhã. A oração tem que ser hoje, porque senão será tarde demais. Deus está te dizendo, crente, lembra do seu próximo hoje. Você tem que dar bom dia para o seu vizinho. Você tem que dar bom dia para o porteiro do seu prédio. Você tem que cumprimentar o catador de lixo que passa na porta da sua casa. Você tem que agradecer a professora que cuida do seu filho. Você tem que agradecer o frentista que abastece o seu carro. Você tem que agradecer aquela pessoa que trabalha no caixa do supermercado. Você tem que agradecer a garçonete, o garçom que te serve. Deixe a sua arrogância de lado. Deixe o seu orgulho de lado. Deixe a sua soberba de lado. Deixe a sua altivez de lado. E lembra do seu próximo hoje, porque senão será tarde demais. Deus está te dizendo, crente, lembra da sua família hoje. Lembra de quem você ama hoje. Valorize os seus pais. Valorize os seus avós. Valorize os seus irmãos. Valorize os seus filhos. Valorize o seu marido. Valorize a sua esposa. Valorize quem está do seu lado hoje, porque senão será tarde demais. Deus está te dizendo, crente, lembra da obra missionária hoje. Lembra de pregar o evangelho hoje. Lembra de ganhar as almas para o reino dos céus hoje, porque senão será tarde demais.
Esses dias eu encontrei um rapaz e ele me disse: Pastor Rogério Camargo, faz 15 anos que eu acompanho o seu ministério, e uma coisa me deixa admirado, porque você é um pregador que prega nas grandes igrejas e também prega nas pequenas igrejas. Você é um pregador que prega nos grandes congressos e também prega no meio da praça, prega nas ruas, prega dentro dos ônibus, prega em um culto do lar. Você é um pregador que prega nas grandes cidades, mas também prega no meio do mato. Eu olhei para ele e disse: sabe por que é que eu prego nas grandes cidades e também prego no meio do mato? É porque eu estou me lembrando da obra missionária hoje. Eu estou me lembrando de fazer a obra de Deus hoje. Eu estou me lembrando de pregar o evangelho hoje. Deus está te dizendo, crente, lembra de fazer a obra missionária hoje, porque senão será tarde demais. Só quem está sentindo ele, aplauda dando glória. Isso, aplauda dando glória. Aleluia. Para nós encerrarmos, quinta e última coisa que o rico fez lá no inferno. A Bíblia diz que ele se lembrou da palavra arrependimento. E ele disse: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Lembrou da palavra arrependimento. Só que o rico lá no inferno se lembrou desta palavra tarde demais. Se arrepender dos pecados é coisa boa, sim ou não? Se arrepender dos pecados é coisa boa. Só que está cheio de gente por aí se arrependendo dos pecados tarde demais. Tem muitas pessoas por aí se arrependendo dos seus erros tarde demais. Eu conheço traficante que só se arrependeu do que ele fez depois que pegou 20 anos de cadeia. Eu conheço um assassino que só se arrependeu do que ele fez depois que puxou o gatilho. Eu conheço viciados na pinga que só se arrependeu do vício depois que pegou uma cirrose. Eu conheço viciados na cocaína que só se arrependeu do vício depois que teve uma overdose. Eu conheço viciados no cigarro que só se arrependeu do vício depois que pegou um câncer na garganta. Eu conheço um marido que traiu a esposa, que só se arrependeu do que ele fez depois que a esposa foi embora. Eu conheço mulher que traiu o marido, que só se arrependeu do que ela fez depois que perdeu a família. E Deus está te dizendo: não espere uma tragédia acontecer na sua vida para você se arrepender. Se arrependa antes. Não espere uma desgraça acontecer na sua vida para você se arrepender. Se arrependa antes. Não espere o pior acontecer na sua vida para você se arrepender. Se arrependa antes. Deus está falando para alguém: se arrependa dos seus pecados hoje. Se arrependa dos seus erros hoje. Se arrependa do adultério. Se arrependa da fornicação. Se arrependa do lesbianismo. Se arrependa da homossexualidade. Se arrependa desse vício pornográfico. Se arrependa da mentira hoje. Se arrependa da falsidade hoje. Se arrependa da hipocrisia hoje. Se arrependa das suas negligências hoje, porque senão será
tarde demais. Eu sinto que hoje é uma noite de perdão aqui nesta casa. Eu sinto que Deus está dando uma segunda chance para alguém aqui. Eu sinto que Deus está dando uma segunda oportunidade para alguém aqui. Deus está te dizendo: se arrependa hoje, se arrependa dos seus pecados hoje, se arrependa dos seus erros hoje. A minha Bíblia diz em Provérbios capítulo 28, versículo 13: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que a confessam e deixa alcançará a misericórdia. Se você confessar e deixar, você alcançará a misericórdia. Se você se arrepender dos seus pecados hoje, tem misericórdia de Deus para a sua vida, tem perdão de Deus para a sua vida. Deixa eu ver quem é que crê que o perdão de Deus está sobre nós aqui. Só quem crê que a misericórdia de Deus está sobre a nossa vida, levanta a mão direita para o céu, abra a boca e diga glória. Se arrependa hoje, não deixe para se arrepender amanhã. Se arrependa hoje, porque senão será tarde demais. A palavra arrependimento no original do grego é metanoia, que significa mudança de mente, mudança de coração, mudança de atitude. Se houver mudança de mente, mudança de coração, mudança de atitude, se houver verdadeiro arrependimento, tem misericórdia de Deus para a sua vida, tem perdão de Deus para a sua vida. Talvez você entrou aqui querendo ouvir uma outra mensagem, mas foi esta palavra que Deus colocou no meu coração: se arrependa dos seus erros hoje, porque senão será tarde demais. Só quem crê que Deus está dando uma segunda chance para alguém aqui, só quem crê que a misericórdia de Deus está sobre nós, então fica de pé dando glória para Ele, fica de pé dando glória para Ele. Já que você ficou de pé, aplauda glorificando e glorifica aplaudindo a esse Deus. Aleluia! Feche os seus olhos, sinta a presença do Eterno. Ó Deus querido, que noite linda é esta na sua presença, meu Pai. Ai, que palavra simples e profunda que o Senhor colocou em meu coração. Deus nos ensina a orarmos hoje. Deus nos ensina a valorizarmos o nosso próximo hoje. Nos ensina a valorizarmos a nossa família hoje. Deus nos faça lembrarmos da obra missionária hoje. Deus nos faça se arrepender dos pecados hoje, porque sabemos que amanhã pode ser tarde demais. Ah, meu Pai, eu sinto que a Tua misericórdia está sobre nós aqui nesta igreja. Tem pessoas neste momento orando, tem pessoas neste momento derramando lágrimas na Sua presença, tem pessoas Te adorando na beleza da Tua santidade. Como Teu servo que venho aqui nesta quarta-feira, meu Pai, para pregar a sua palavra, nesta oração, meu Deus, eu quero te pedir que os teus filhos nesta noite voltem para a casa deles de cabeça erguida, que os teus servos carreguem a vitória para casa, que os teus filhos carreguem o milagre para casa. Ó Deus, continua nos livrando de todo mal, continua protegendo esta igreja, protegendo a família dos teus servos, livrando os teus filhos de toda seta maligna, livrando eles do laço do passarinheiro e das artimanhas das trevas. Que o manto do sangue do teu filho Jesus esteja sobre nós, meu Pai. Ó meu Deus, se tem um crente cheio do teu Espírito que acredita que nesta hora o Senhor está assinando a vitória dele, dá um sinal, meu Pai. Queime o coração deste crente agora com a sua presença, e que ele venha te glorificar, te exaltar, te adorar. Recebe a presença dele, sinta a presença dele, sinta a presença dele, sinta a presença dele.
Só quem está sentindo a presença desse Deus, aplauda glorificando, aplauda glorificando.